Obrigado, Deus, por Tua lei, por Tua palavra, por o Senhor, Deus, nos deixar escrito como devemos viver a vida e como nós podemos ser moldados e modelados pela palavra do Teu Evangelho, Deus, pela essa boa notícia. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui essa manhã. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ter comunhão com os meus irmãos. E te agradecemos, Deus, porque a Tua graça nos basta e por essa razão que nós celebramos e agradecemos ao Senhor por tudo, Jesus. Oramos por essa mensagem agora também, que o Senhor possa ser honrado e glorificado. Me esconda, Deus, atrás da Tua cruz, que não seja eu falando, Deus, mas o Senhor falando aos nossos corações, falando às nossas mentes, ó Deus, nessa manhã. Nós repreendemos o diabo, ó Deus, não é bem-vindo ao nosso meio para tirar a nossa atenção, que os nossos corações e mentes sejam voltados, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta manhã, ó Deus. Oração que fazemos a Ti, Jesus, em Teu nome. Amém. Amém, queridos? Só ajeitar aqui. Enquanto eu ajeito, abra suas Bíblias em Romanos capítulo 1. Nós iniciamos há 2 domingos atrás nossa série em Romanos e hoje nós estamos na nossa terceira mensagem. Nós vamos falar sobre uma justiça que não envergonha, com base no texto que Paulo nos traz, versículo 16 e nosso versículo 17. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Dentro da carta aos Romanos, nós encontramos pilares que sustentam a fé cristã e que revelam o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. E logo no início dessa carta, Paulo apresenta o tema central da sua mensagem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Ao declarar, não me envergonho do Evangelho, Paulo nos faz refletir porque ele começaria mencionando vergonha ao falar, inclusive nos versículos anteriores, falar sobre senhorio, falar sobre o governo de Deus, e agora ele fala vergonha no Evangelho. Por que Paulo mencionaria vergonha no Evangelho? O Evangelho, queridos, que é o centro de toda a Bíblia, ele nunca foi uma mensagem confortável para uma cultura humana. E na época de Paulo, ele era visto como escândalo para os judeus essa mensagem. E também era visto como loucura para os gregos. O Messias prometido, crucificado como um criminoso, isso parecia incompatível com qualquer ideia de poder ou qualquer ideia de sabedoria que possa existir. E hoje isso não mudou, queridos. Nós vivemos em um mundo em que muitas vezes despreza ou distorce o Evangelho, buscando substituir essa mensagem do Evangelho para uma mensagem que seja mais confortável, uma mensagem que traga mais prazer para o ouvinte, uma mensagem que por vezes não aponta sobre a condição do pecado. Mas Paulo, queridos, nos ensina algo muito essencial nas suas palavras. Não há vergonha em proclamar, em anunciar o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Talvez a gente poderia parar só nessa citação e não ter mais o que falar, porque nesses finais dessas palavras já diz por si só. Não há por que se envergonhar do Evangelho, dessa boa nova, porque ela é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem nesse poder. Pois bem, enquanto nós vamos buscar fundamentar essa nossa fé durante esse texto, na palavra de Deus, e proclamá-la de forma fiel, nós vamos ser desafiados a olhar para esses 2 versículos como um convite à exortação. Um convite primeiramente para confiar no poder do Evangelho como a única esperança para o homem pecador, e segundo, uma exortação para proclamarmos essa mensagem sem medo ou sem vergonha, independente das pressões culturais que nós possamos estar enfrentando ou possamos vir a enfrentar.
Queridos, o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem entre outras mensagens. Não é mais uma bela notícia, mas uma bela mensagem entre várias outras mensagens que possam existir. O Evangelho, ele é o próprio poder de Deus, que transforma a minha e a sua vida e a vida da humanidade, e nos dá esperança eterna em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. E Paulo começa no versículo 16, ele declara: não me envergonho do Evangelho. Isso reflete a total confiança de Paulo na mensagem de Cristo e a sua firmeza em proclamar essa mensagem, mesmo diante de um mundo hostil que ele enfrentava. O Evangelho, queridos, ele era considerado um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. O mesmo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do 18 ao 25, que a mensagem da cruz era loucura para aquele mundo, que as pessoas que desejavam e viam aquela mensagem, a enxergavam como algo muito antagônico, muito diferente da perspectiva que eles olhavam e enxergavam sobre o que seria uma boa mensagem, o que seria um rei, o que seria uma vida de triunfo. Os judeus esperavam, queridos, um Messias triunfante, aquele que viesse em seu cavalo branco e aquele que viesse resgatar com toda a pompa, com toda a glória, Israel. Já os gentios e os outros povos, eles valorizavam a sabedoria filosófica e também valorizavam o poder militar, e nada disso estava na pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho e vemos as descrições sobre Jesus, nós vemos sobre a morte de Jesus, nós vemos que todos esses pontos que eram expectativas para aquele povo, eram diferentes de Jesus. Ele não veio com todo pompa, com todo triunfo que os judeus esperavam. Ele não veio, obviamente ele tinha toda a sabedoria do mundo, mas ele não usava da sabedoria como um orgulho para si próprio, como os gregos faziam, enaltecendo o seu conhecimento, se enaltecendo. Ele não veio desembainhando uma espada com todo um exército para poder matar os seus inimigos, apesar de ter todo o exército e todo o poder em suas mãos. Percebam que a expectativa que aqueles povos tinham, Jesus não apresenta na realidade que eles esperavam, mas ele tinha e detém tudo isso em suas mãos. E essa mensagem, e essa notícia, e esse Jesus, isso era escândalo, loucura para aquelas pessoas. Poxa vida, um Messias crucificado, para ambos era motivo de desprezo, motivo de ignorar. Como seguiremos um Messias, um rei, um Senhor, que não veio com nada de exércitos e morre numa cruz, que era a morte mais horrenda que existia naquela época, mais desprezível que existia naquela época. Queridos, a cruz era um símbolo máximo de humilhação e de maldição, mas Paulo, ao contrário a qualquer tentativa de suavizar essa mensagem sobre Jesus, percebam, ele não diminui, ele não suaviza, ele não traz essa mensagem com menos peso, muito pelo contrário, ele declara que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Paulo não se envergonha do que Jesus fez na cruz do Calvário. Paulo não se envergonha do sacrifício de Jesus. Paulo não se envergonha de Jesus ser quem ele é. Paulo não se envergonha de como Jesus se apareceu para a humanidade, porque ele sabia que tudo que Jesus inaugurou em sua vida, aquilo era a manifestação do poder de Deus. E ele entende que o Evangelho é o único meio pelo qual o poder de Deus se manifesta para salvar. Nós, os cristãos modernos, ou nossa sociedade, mesmo sem perceber, muitas vezes, queridos, sentem vergonha do Evangelho. Quando nós tentamos adaptar o Evangelho às sensibilidades culturais, tentando tornar o Evangelho mais aceitável ou menos radical,
Quando as Escrituras nos falam e nos mostram sobre a depravação do homem, sobre o quanto nós somos pecadores, sobre o quanto nós estamos distantes de Deus, sobre o quanto determinadas práticas e pecados elas são contrárias a Deus, não há o que suavizar, não há o que diminuir nessa mensagem. Ele mesmo vai continuar na semana que vem, e ore por isso, porque é um texto pesado, a falar sobre essas práticas, a falar sobre essa disposição do coração, e Paulo não suaviza isso. Paulo não diminui a radicalidade que o Evangelho apresenta, e muitas vezes, numa necessidade de sermos aceitos, de contextualizar, nós estamos banalizando, ou diminuindo, ou diluindo a mensagem do Evangelho, e às vezes sentindo vergonha. Pois bem, veja bem, não é muito bem isso. Paulo não quis dizer isso, a gente tem que olhar através de outra ótica, mas não, o que está aqui é o que Deus desejou que estivesse aqui. Isso se torna para nós a palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, e aí Paulo vai dizer também porque ele não se envergonha do Evangelho, porque a razão pela qual Paulo não se envergonha está no fato de que o Evangelho não apenas é uma mensagem, mas ele também é a manifestação do poder de Deus para a salvação. Queridos, esse poder é eficaz para salvar os pecadores, independente de sua origem cultural, independente da sua condição espiritual. É o próprio Deus operando por meio do Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. A vergonha ela seria incompatível com essa realidade. Paulo sabe que por mais que o Evangelho seja rejeitado pelos homens, ele é o único meio pelo qual Deus reconcilia os pecadores consigo mesmo. É somente através do Evangelho que Deus me conecta com Ele, que Deus te conecta com Ele, que Deus conecta a humanidade com Ele, única e exclusivamente através da notícia, da boa nova, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. O poder do Evangelho, queridos, está na sua capacidade transformadora. E Paulo nos diz e nos leva a entender que ela não apenas informa, mas ela transforma o coração e a mente do pecador. Paulo não se envergonha sobre esse Evangelho, porque ele sabe que essa mensagem não depende de sua aceitação cultural, ou de sua popularidade, mas da eficácia divina para salvar. O Evangelho também, queridos, ele confronta o orgulho humano. O Evangelho ele é humilhante para o ser humano, como nós já falamos, pois ele declara que ninguém é capaz de salvar a si mesmo. E ele confronta o orgulho humano ao revelar a total incapacidade do homem diante de Deus. O Evangelho ele chega e me mostra a minha depravação, ele me mostra o meu pecado, ele mostra a minha podridão que há no meu coração, ele me mostra tudo aquilo que vai contra Deus, contra a perfeição de quem é Deus, contra a imagem de quem é Deus, mostrando o quão distante nós estamos de Deus. E isso, queridos, explica porque muitos rejeitam o Evangelho, porque ele destrói a noção do mérito próprio. Ele coloca todos os homens, judeus, gentios, eu e você, a humanidade inteira, no mesmo nível diante de Deus. Não há sabedoria, ou conhecimento, ou poder, ou dinheiro que torne meu vizinho, a pessoa do meu lado, maior ou melhor do que eu perante Deus. Não há nada que eu possa fazer para Deus, entre aspas, que me coloque melhor do que a pessoa do meu lado perante Deus. O Evangelho nivela todo mundo de igual forma, desde um presidente da República até o seu motorista. Qualquer pessoa são iguais diante de Deus, porque Ele mostra, Ele confronta sobre o nosso coração, sobre quem nós somos, não por aquilo que nós fazemos.
Queridos, o Evangelho ele é radicalmente contraintuitivo. A salvação a salvação vem pela graça mediante a fé, e ela não é esforço ou mérito nosso. Não há nada em nós que possa receber ou barganhar ou ter algum favor de Deus. É somente mediante a fé e a graça de Deus que opera. E isso confronta profundamente o coração do homem, que busca constantemente justificar a si mesmo. Percebam que, como muitas vezes nós temos um senso de justiça que quer justificar as nossas ações, justificar as coisas que nós queremos, justificar as obras de nossas mãos, o Evangelho vem justamente para poder mostrar que nada que possamos fazer tem graça alguma perante Deus. Não há nada em nossas mãos. Em nossa idolatria moderna, queridos, em vez de confiar no Evangelho, muitas vezes nós colocamos a nossa fé em poder, em status ou em realizações pessoais. O Evangelho ele expõe essas falsas esperanças e nos oferece uma solução verdadeira. Paulo nos ensina, queridos, que nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, mesmo em um mundo que considera irrelevante ou ofensivo essa mensagem do Evangelho. A minha e a sua confiança, a confiança do cristão, ela deve estar na eficácia divina do Evangelho, não na sua aceitação cultural, não na sua aceitação onde nós estamos, mas sim na eficácia, no poder que aquela mensagem ela promove na sociedade, na minha e na sua vida. Isso significa para nós proclamarmos o Evangelho em sua totalidade, sem diluir, mesmo que isso traga algum tipo de rejeição. Será que há, queridos, áreas em que nós sentimos vergonha de nos identificarmos com o Evangelho? Será que em algum momento nós nos envergonhamos sobre essa mensagem do Evangelho? Ou de dizermos que somos cristãos? Ou de apresentarmos uma perspectiva contracultural à luz do Evangelho? Isso pode manifestar no medo, querido, de compartilhar a nossa fé, ou no desejo, muitas vezes, de agradar mais a homens do que a Deus. Nós precisamos nos lembrar que o poder do Evangelho não depende de nós, mas de Deus. E dessa forma, nós devemos proclamar esse Evangelho com muita confiança e com muita coragem. Paulo não se envergonha do Evangelho porque ele entende a verdadeira natureza desse Evangelho. Ele não é uma filosofia humana, mas é o poder de Deus em ação. Esse Evangelho ele confronta o orgulho humano, apontando para a graça de Deus como único meio de salvação. E esse Evangelho ele é eficaz para salvar a todos aqueles que creem nessa mensagem, judeus, gentios, eu e você, independente da nossa condição. E como cristãos, queridos, nós somos chamados a refletir essa confiança em nossas vidas. Assim como Paulo, nós devemos lembrar que o Evangelho, por mais rejeitado que ele seja, ele é a única esperança para a humanidade. Não me envergonho do Evangelho. E agora ele vai dizer, nós já estamos falando, mas ele vai afirmar o porquê disso, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Continua no versículo 16. Após afirmar que ele não se envergonha do Evangelho, Paulo vai explicar essa razão por que ele tem essa confiança. O Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê em Jesus, nessa notícia. E essa frase, queridos, ela revela o coração da mensagem cristã. Ela é a base teológica para a missão de Paulo. É o versículo-chave de Romanos ao trazer essa perspectiva da centralidade da mensagem desse Evangelho. O Evangelho como o poder de Deus.
Essa palavra usada como poder que Paulo traz aqui, vou me arriscar a citar, é dinamis. Pode ser diferente a tradução dessa palavra, a pronúncia dessa palavra, mas é essa que ele usa. Da onde que vem a origem da palavra dinamite, né? E ela denota essa força, capacidade, poder de transformar, tudo que envolve o contexto dessa palavra. E ao usar poder de Deus no Evangelho, não é apenas simbólico ou metafórico que Paulo está trazendo aqui, mas ela é uma conotação que ela é real e ela é eficaz, aonde opera transformação na vida daqueles que creem. O Evangelho, queridos, ele é mais do que uma mensagem. Ele é o meio pelo qual Deus manifesta o seu poder para salvar os pecadores. O poder do Evangelho, ele não reside em argumentos humanos ou na persuasão. E Paulo mesmo vai confrontar muito disso em suas cartas. Confronta isso em Coríntios, onde os homens queriam se colocar acima do Evangelho. Ele não é sobre performance humana, não é sobre o que nós fazemos, mas é na ação sobrenatural de Deus. E esse poder, ele transcende, queridos, a sabedoria humana, o poder humano. Para os judeus, que o Evangelho parecia fraco, e para os gentios, que o Evangelho parecia fraco, e para os judeus, que era um escândalo. No contrário, ele é um instrumento de Deus para redimir a sua criação. O Evangelho, queridos, ele é uma força ativa que vai além de mudar comportamentos externos, ele vai transformar o coração humano. Ele vai nos libertar do pecado e restaurar esse relacionamento com Deus. O poder do Evangelho, ele não está nas habilidades de pregadores, não é na minha oratória, não é na oratória que você ouve alguém falar, mas é no próprio Deus que age através da palavra. Deus pode usar homens, mas o poder não reside no que homens falam, mas na mensagem que está sendo dita e pregada. A notícia de Deus, sobre Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. A palavra, de novo, grega usada aqui para salvação, ela traz o significado de libertação, de resgate. No contexto bíblico, essa mesma palavra, vou citar aqui 4 textos que trazem essa mesma conotação, de uma libertação do poder do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 22, Paulo vai dizer lá: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Essa libertação, esse resgate do Evangelho também é uma remoção da culpa e da condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa mensagem que liberta, que é um resgate, ela também é uma reconciliação com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, Paulo vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E essa mensagem, essa salvação que liberta e que resgata, ela também é a promessa da vida eterna. João vai nos dizer, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a salvação, que Paulo não se envergonha, que é o poder de Deus, é a maior demonstração desse poder de Deus. Assim como ele se revelou o seu poder lá na criação, no Êxodo, ele agora manifesta o seu poder de maneira suprema no Evangelho, ao salvar pecadores e perdidos. E essa salvação, queridos, ela é integral. Ela não se trata apenas de uma mudança momentânea ou uma mudança superficial, mas é de uma completa transformação que nós passamos, que envolve o passado, justificação, que envolve o presente, a santificação,
e que vai envolver o futuro, a glorificação, quando Cristo voltar. A salvação oferecida pelo Evangelho, ela não é apenas espiritual, queridos, mas ela é total. Ela restaura o homem, eu e você, em todas as esferas da vida. O Evangelho, esse poder do Evangelho, ele restaura o espiritual, ele restaura o emocional, ele restaura o relacional e até o físico na ressurreição futura. Percebam como muitas vezes nossas vidas elas não entram em equilíbrio. Como muitas vezes essas áreas que nós mencionamos aqui, espiritual, emocional, relacional, físico, não entram em equilíbrio. Como muitas vezes elas são consumidas por tudo menos pela graça de Deus, que não consome, mas Ele restaura. Quando nós experimentamos e nos relacionamos com esse poder do Evangelho, que restaura o ser humano em sua totalidade, em todas as esferas, nós começamos a enxergar a espiritualidade, que por vezes é desorientada, agora corrigida a rota e reorientada para o Senhor. Nós começamos a enxergar o emocional como muitas vezes é desbalanceado, podendo agora, na luz do poder do Evangelho, trazer uma restauração para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, para as nossas depressões, para as nossas ansiedades, para tudo aquilo que nos afasta de Deus, para tudo aquilo que nos coloca mais presos dentro das nossas próprias emoções e projetando esse coração pecaminoso como um Senhor. E parece que tudo isso também acaba afetando na perspectiva de relacionamentos. Se uma dessas três coisas não tem equilíbrio, algo vai penalizar mais do que a outra. E o Evangelho, queridos, ele pode restaurar tudo isso. O Evangelho, ele tem poder para restaurar tudo isso. Essa minha fala, ela não tira a responsabilidade, ela não tira as necessidades de médico, de medicação. Eu não estou falando sobre isso. Isso é necessário, isso é preciso. Mas o poder do Evangelho, ele pode restaurar tudo aquilo que está quebrado ou fragilizado em nossas vidas. Ele restaura todas as esferas do ser humano. E esse poder, queridos, transformador do Evangelho, ao salvar, Deus não apenas nos perdoa, mas Ele nos renova a imagem segundo Cristo Jesus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse crer que Paulo nos traz aqui implica essa confiança total, uma dependência contínua e ativa em Deus. A fé, ela não é um simples assentimento intelectual, mas ela é um descanso total na obra de Cristo. Essa frase de todo aquele que crê enfatiza essa universalidade do Evangelho, onde ele é para todos os povos, sem distinção de cultura, de etnia, de status social. Essa mensagem que transforma, que restaura todas as coisas, ela é para todos. E isso nos mostra o quanto Deus é justo e o quanto Deus é bom, pois a sua mensagem de salvação é proclamada a todos, demonstrando essa misericórdia divina de Deus e o desejo de que os homens de todas as tribos, povos e nações sejam reconciliados com Ele. O Evangelho, queridos, ele é inclusivo em sua oferta, mas ele é exclusivo em sua aplicação. Muito embora esse chamado seja universal, a aplicação da salvação, ela é restrita àqueles que creem nessa mensagem, aqueles que são salvos e eleitos por essa mensagem, onde a fé salvadora, ela é um dom de Deus,
concedido de forma soberana por meio da obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa. A salvação ela é disponível para todos, mas ela é experimentada por apenas aqueles que creem nessa mensagem. A fé que salva, como Paulo vai nos dizer lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, é um dom de Deus e é parte do plano eterno de Deus, dessa eleição da salvação. Queridos, o Evangelho ele confronta o orgulho humano, exigindo que nos rendamos completamente à graça de Deus. Apenas aqueles que creem, que são capacitados pelo Espírito Santo, experimentam essa justiça imputada de Deus. A crença no Evangelho é a única resposta que Deus aceita de nós. Não é no que fazemos, mas é acreditando nessa mensagem. A única coisa que Deus aceita do que nós podemos oferecer para Ele frente à salvação. O Evangelho ele confronta tanto o moralismo quanto o relativismo, tanto os judeus que confiavam na lei, quanto os gentios que rejeitavam os absolutos. Eles são chamados a abandonar as suas falsas esperanças e crer no poder salvador de Cristo. E a mesma realidade, ela também se aplica a nós, queridos. O poder do Evangelho não é apenas algo que salva o pecado, mas algo que transforma completamente a pessoa que crê nessa mensagem. Nós precisamos proclamar o Evangelho sem medo, confiando não nas nossas próprias habilidades, mas no poder de Deus que age por meio dessa mensagem. A salvação ela é acessível a todos que confiam em Cristo Jesus, independente de sua origem, independente de sua condição ou passado. E o Evangelho não apenas salva do inferno essas pessoas, mas ele transforma a vida no presente, renovando o coração e os relacionamentos. E essa é a razão da confiança de Paulo, queridos. O Evangelho, que é a manifestação ativa de Deus, resgatando pecadores e transformando vidas para a glória de Cristo. Caminhando para o final, no versículo 17, depois de tudo isso, Paulo vai dizer: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, justo viverá por fé. A frase "a justiça de Deus se revela no Evangelho", ela é central na teologia e nos ensinos de Paulo, pois ela contém o coração da doutrina da justificação pela fé. Aqui Paulo nos apresenta a base pela qual um homem pode ser aceito diante de Deus. Não é pela sua própria justiça, mas pela justiça que Deus revela, que concede por meio do Evangelho. Essa expressão, justiça de Deus, ela tem dois significados e que são complementares. Eles vão nos ajudar a entender essa definição, justiça de Deus. O primeiro é o atributo de Deus. Quem Deus é? Isso refere-se à natureza de Deus, que ela é justa. Ele é justo, Ele é reto, Ele é perfeito e Ele sempre age de acordo com seu caráter santo. E essa justiça divina, ela é intrínseca a Deus e é o fundamento das suas ações justas. Lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, vai dizer que Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e é verdadeiro. Salmos 89, versículo 14, vai dizer: justiça e retidão são os alicerces do teu trono, amor e verdade vão à tua frente. Queridos,
a justiça, ela é algo de Deus, não é algo humano. Nós falamos isso na escola dominical e gastamos um bom tempo falando sobre os atributos de Deus, ao enfatizar sobre o quão justo Deus é, e o quão isso foge da perspectiva humana sobre justiça, porque por grande parte das vezes nós vamos olhar para a justiça sempre com um olhar nosso, com um senso de justiça próprio, mas a justiça de Deus, ela é completamente diferente da nossa justiça, pois onde só haveria um Deus tão amoroso, tão bondoso, tão justo, a ponto de salvar eu e você pecadores, de enviar seu Filho para morrer numa cruz, numa percepção e num entendimento muito contrário daquilo que seria correto ou algo bom aos olhos humanos. Quando Paulo afirma que a justiça de Deus se revela no Evangelho, ele está dizendo que essa mensagem, que ele não se envergonha, que a mensagem de salvação, que a mensagem de transformação, ela demonstra, ela ensina e ela mostra o caráter, o atributo de um Deus que é justo. Muito diferente da nossa percepção sobre justiça. E ele vai dizer, justiça de Deus, esse Deus, Teu, ela é colocada no genitivo. Genitivo é uma palavra que indica posse ou relação com outra palavra. Então ele está usando a expressão Deus e justiça e coloca Deus no genitivo, justamente para mostrar que essa justiça, ela pertence a Deus. É algo dele, somente. E essa justiça, ela é imputada por Deus. Ou seja, o que Deus concede ao pecador. Deus credita na nossa conta de saldo negativo uma justiça. A ilustração perfeita que eu vejo para isso, queridos, é aqui, ó. Estamos nós aqui, ó, pecadores, eu e você. E Deus, antes de Jesus, olhava para nós e via pecadores que não tinham nada em suas mãos para entregar ou para oferecer a esse Deus. E ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário e trazer essa mensagem, Deus não mais nos olha diretamente os pecadores, mas Ele vê Jesus primeiro. E aqui embaixo estou eu, sendo justificado por Jesus. E aqui embaixo está você, justificado por Jesus. E aqui embaixo está você que não traz mais nenhuma condenação pelos seus pecados, porque agora Deus está nos vendo através do sacrifício do seu Filho naquela cruz, aonde Ele redime toda a humanidade, aonde Ele mostra que essa justiça que não é humana, que é dele próprio, sana a sua ira e a sua necessidade para poder regenerar e transformar a sua criação, sendo, queridos, um presente para nós, de graça. A análise aqui, queridos, é que essa justiça, ela aponta para a justiça que é atribuída ao pecador, a mim e a você, não por mérito, mas por graça divina. Em Romanos 1:17, Paulo está tratando principalmente dessa justiça, que é a base para toda a doutrina da justiça, da justificação pela fé. Deus não apenas perdoa o pecador, mas Ele declara esse pecador justo, nos dando um crédito, a justiça perfeita de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, vai dizer que, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa justiça, queridos, é recebida exclusivamente pela fé, sem obras ou méritos humanos. A justiça de Deus, ela é uma posição concedida ao crente, a mim e a você, e ela é completamente independente de méritos humanos, baseada única e exclusivamente na obra de Cristo Jesus. E essa justiça, queridos, ela é a fonte da nossa segurança, da segurança eterna diante de Deus. E não importa o quão falho nós sejamos, nós somos declarados justos por causa de Cristo. Mas um parênteses nessa minha fala:
não importa o quão falho nós sejamos, não quer dizer que devemos viver uma vida de pecado, mas que devemos viver uma vida de regeneração e de transformação, experimentando o poder do Evangelho que opera em nossas vidas. Porque Deus não mais nos vê como pecadores, Deus nos vê como pecadores, mas Deus não mais nos julga como pecador, porque Jesus Cristo já sofreu o julgamento pelos nossos pecados. Porque Jesus Cristo levou na cruz do Calvário a condenação pelos nossos pecados. E é essa mensagem que Paulo não se envergonha. E é essa mensagem que Paulo diz que é o poder de Deus. E essa é a mensagem, queridos, que Paulo proclama a todos os cantos por onde ele passa. Lembrando dessa profundidade e do poder do Evangelho, Paulo proclama isso com tanta convicção em suas cartas, em sua vida. Isso demonstra para nós, ao lermos o Novo Testamento, não se envergonhando dessa mensagem, porque ele sabia que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No Evangelho, a justiça de Deus, ela é revelada, uma justiça que não apenas expõe o pecado humano, mas é uma justiça que oferece a solução perfeita através da fé em Jesus Cristo. Para encerrarmos, o Evangelho não é apenas o início da vida cristã, mas ele é o fundamento contínuo para toda a nossa caminhada. Não nos envergonharmos dessa mensagem, queridos, e anunciarmos essa mensagem, e vivermos essa realidade, falará muito sobre como nós entendemos a mensagem do Evangelho, como nós nos relacionamos com essa mensagem do Evangelho, como nós experimentamos essa mensagem do Evangelho. E a oração que eu faço é que essa verdade, assim como Paulo traz aqui com tanta veemência, ela seja vibrante em nossas vidas, ela seja vibrante em nossas decisões, ela seja vibrante em todos os momentos que nós passarmos por seja o que for que passarmos. Porque essa mensagem do Evangelho, ela não só nos salva, como nós já falamos, como ela transforma nossas vidas. Nós temos total liberdade para experimentar muita graça de Deus ao relacionarmos exclusivamente com essa mensagem. Que Deus nos ajude, queridos, a viver essa realidade, a experimentarmos, a nos prostrarmos, a darmos vazão a essa mensagem que Paulo traz aqui, que Paulo nos convida a não nos vergonharmos, mas vivermos a centralidade dessa mensagem. Vamos orar? Graças te damos, ó Deus, por essa mensagem, Deus, a mensagem do Teu Evangelho, sobre a Sua justiça, sobre o Seu poder de salvar, sobre a transformação, ó Deus, que o Senhor opera e que o Senhor traz à humanidade, ó Deus. Obrigado, Jesus, por Sua vinda, por Sua morte e pela Sua ressurreição e pela esperança, ó Deus, que o Senhor nos promove, ó Pai. Que essa verdade, que essa vivência, ó Deus, no Teu Evangelho, ela sempre seja um instrumento para mudar a nossa forma de relacionarmos e anunciarmos, ó Deus, aquilo que nós temos experimentado em Ti. Que assim como Paulo nos mostra, ó Deus, que não se envergonha, que nós nunca venhamos, ó Pai, a nos envergonhar dessa mensagem e a sempre vivermos, ó Deus, confiando, dependendo e relacionando contigo, Jesus. Graças te damos, ó Pai, e oramos em Teu nome, ó Deus. Amém.